Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Estrada. Meu nome é Marcelo. O vídeo de hoje é para playlist e variedades. Nós vamos falar sobre qual é o melhor país para se viver na Europa. Você que está aí no Brasil, que está pensando em migrar para a Europa e vem aquela pergunta: e daí para onde eu vou? Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra? Eu vou falar sobre a experiência que eu tenho e de passagem nesses países, de amigos que a gente tem, todos esses que eu citei, sabendo a realidade de cada país, conforme as experiências das pessoas que passaram por lá e que têm contato com nós, beleza, pessoal? Vou falar primeiramente, obviamente, então, país que eu moro, que é a Inglaterra. Ele, como todo mundo sabe, ele tem um fator muito positivo e bacana, que é a língua inglesa, ou seja, você migrar para um país e aprender uma língua que é uma língua universal já é um fator assim realmente muito importante numa decisão, né? Já que você vai migrar, você está sujeito a muitas coisas, muitas aprendizagens, então por que já não aprender uma língua que é uma língua universal, que eu sei que vai me servir para sempre, né? Outro fator super bacana aqui da Inglaterra é, sem dúvida alguma, a economia, que é uma economia estável há muito tempo, então não tem oscilações, ou seja, você sabe quanto ganha. O custo geral de vida é muito baixo, com exceções dos valores dos imóveis, aqui para a parte sul, mas para a parte norte é muito mais barato. E o salário mínimo é um salário mínimo de qualquer forma nacional, então tem uma economia estável. No ponto positivo, tem uma sociedade relativamente muito bem educada, muito simpático, muito cortês, ou seja, você não sofre o impacto assim de ser imigrante diretamente. Logicamente lá por trás eles devem falar de nós, né? Aqueles imigrantes, bandidos, acabaram com nossos empregos, mas pelo menos socialmente eles se tratam muito bem, de forma muito respeitada, então isso é importante para quem está imigrante, para quem quer imigrar, para se sentir um pouco mais, né, não tão excluído do modo geral. Então esses são os pontos positivos aqui do Reino Unido, mais especificamente da Inglaterra. Tem a questão do tempo, weather, English weather, vamos falar sobre ele, que é importantíssimo nessa decisão, porque você vai vir para um país que, embora não tenha temperaturas muito altas, também não tem temperaturas muito baixas, ou seja, no verão vai chegar e fica em média de 24, 26, 23, pico de 30, passou de 30 já começa a morrer gente. E no inverno, pico negativo de máximo, mínima de -7, que é extremamente frio, mas isso é uma semaninha, em média fica aí seus 0 a 8 graus no inverno, então é uma temperatura razoavelmente boa. Porém, tem uma coisa bem negativa aqui do tempo inglês, que é uma ilha grande e muito tempo fica nublado, fechado, e aquele cinza constante por muito tempo no ano. E também sem falar que o verão é constante, ou seja, pode ser que comece a chover e esse verão de 24, 26, 28, máximo de 30 não passe dos 20, 22. Então essa é a parte bem negativa, que é por mais que não esteja essas temperaturas extremas, é um tempo muito cinza. Isso a longo prazo, sem dúvida alguma, é muito prejudicial a todo mundo. Vamos falar sobre Portugal. Os patrícios, nossos irmãos. Então, Portugal, logicamente, o grande fator decisivo para muita escolha de muitas pessoas migrarem é a língua, né? Embora, lógico, o acento português é muito diferente, você não entende assim quando se fala muito rápido, mas é a mesma língua, não tem nem o que falar, né? É muito mais fácil de você, pelo menos você entende 90% do que se fala inicialmente, ou 70% que seja, você já chega se comunicando e fazendo o que quer. E lógico, também tem uma cultura muito próxima à nossa, né? Por sermos nós colônia deles, então a gente tem influência cultural muito grande deles, então isso cria uma proximidade muito maior. Economicamente, Portugal, infelizmente, é um dos países mais fracos da comunidade europeia, lógico, tirando o leste europeu, que são um caso à parte, mas dos grandes, aí, vamos dizer, são um dos mais fracos. O salário mínimo gira em torno de 550 euros, 600, 500, 600, então é um salário mínimo muito baixo, embora o custo de vida lá seja baixo também. Então as pessoas falam que o salário que você ganha lá que é pouco, você consegue viver bem tranquilo, porém não consegue guardar dinheiro para poder fazer viagens e tudo mais. Então é um negócio mais centrado ali. Então acho uma boa opção aí para quem não quer mudar radicalmente de cultura e só quer sair do país para aprender coisas diferentes sem dar um choque muito grande. Sem dúvida alguma que a porta de entrada é Portugal, e o pessoal também
também, no modo geral, o pessoal muito confiável, muito honesto, trabalhador, então é bem bacana, eu gosto muito dos portugueses. Agora, no passado, tive umas experiências ruins, mas mudei minha opinião, vivendo, aprendendo, transformando. Vamos lá, próximo, Espanha. Espanha, infelizmente, eu não tenho amigos diretos que trabalham lá e que moram lá, mas já tive outros amigos que passaram por lá e tiveram experiências. Também é um país assim, de cultura um pouco mais próxima da nossa, se for comparar a Alemanha e Inglaterra, obviamente que é um pouco mais próxima, mas é um pouco mais distante de Portugal, bem mais distante culturalmente de Portugal. Eles falam em modo geral que eles são um pouco meio receosos a migrantes, mas também tem um clima muito bom, um custo de vida muito baixo também, o salário mínimo em torno de 750 euros, também já é um pouco mais que Portugal, mas também está muito abaixo da comunidade europeia, então se vive muito bem lá, e também é uma ótima opção para quem quer não sofrer um choque cultural muito grande e que é um tempo também não tão muito bravo. E sem falar que é centro-europeu, ou seja, sempre está perto para tudo, você pode viajar muito fácil para todos os lugares. Saúde pública, educação pública, funciona relativamente muito bem, então também, joinha para a Espanha. Vamos para nossa querida Itália. Itália é o seguinte, pessoal, já passei por lá, morei 6 meses quando fiz a minha documentação na primeira passagem quando vim para cá. Foi uma experiência muito ruim, porque era questão de fazer documento, pressão, família, dinheiro, gastos, pessoas extorquindo. Quando eu falo pessoas extorquindo, são brasileiros mesmo extorquindo nós, né? Nossa racinha também, diga-se passagem, nós somos um povinho... Difícil, hein? Difícil. Então foi uma experiência muito ruim. Depois eu voltei a turismo, passei um mês lá e agora no ano que vem a gente pretende passar uma temporada muito maior para fazer um raio-x muito mais exato, porque é um paísinho que lá para frente a gente pretende morar, talvez. Então a gente quer conhecer um pouco melhor. O povo italiano é um povo muito família, mas muito família. As crianças moram em casa até os 60, 70 anos, só para você ter uma ideia. Não exagerando tanto, mas... próximo disso, são bem mimadas, família, mãe, reunião familiar, então tem essa parte bem que a gente se identifica com o povo brasileiro, mas porém eles são muito grossos, muito mal educados, são muito mal educados, você tem que estar preparado a isso. Aí o pessoal fala, são o jeito deles, lógico que são o jeito deles, mas o fato é que são muito mal educados. Mas a economia é relativamente, assim comparado a Portugal e Espanha, um pouquinho mais elevado, o salário mínimo se encontra em torno de 1.000 euros, o custo de vida também é muito baixo e a vantagem é que você pode viajar aí, que a Itália é maravilhosa para turismo, né? Muita coisa diferente, muita coisa bonita, o tempo relativamente bom, tem uns picos de verão muito bom, muito quente, inverno já também. A questão do norte e o sul, que é mais ou menos uma divisão do país, os nortistas falam que os sulistas são mais... não trabalham, são mais folgadinhos, e os sulistas falam que os nortistas são muito chatinhos, muito, sabe? Então fica essa guerrinha aí, pessoal. Aí o trabalho todo quase tá focado no norte, realmente, sem dúvida que a economia gira em torno do norte, então fica essa divisão aí para você escolher melhor. Agora vamos falar da Alemanha, a grande potência da Europa, sem dúvida alguma, um país que realmente precisamos tirar o chapéu, né? Um país que foi devastado por completo na Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, e os caras são economicamente gigantes, a indústria deles é fantástica, os caras são muito fortes, muito bons no que fazem, e por isso que o país economicamente é o mais forte da Europa. Então, se você está pensando economicamente, visado exclusivamente nisso, a Alemanha é muito forte, a moeda é muito forte, euro também, mas se ganha muito lá, se tem um custo de vida relativamente médio, comparado com a Inglaterra até um pouco menor, então se você botar lado a lado, o custo de lá é menor, porque o mesmo ganham mais. Então, lógico, o detalhe é o de falar alemão, né, velho? Não é fácil, viu, velho? Eu, pra falar ideia, não sei uma palavra. Mas nada que não se aprenda, né? Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, falando sobre esses principais países que as pessoas tendem a migrar. Eu não conheço França, não conheço Suíça, tenho um amigo que mora lá, mas também é um conhecimento muito básico. A única coisa que eu posso saber falar da Suíça é que eles trabalham muito pouco, assim, em média, 7 horas por dia no máximo. Então, preserva muito mais a questão de liberdade, família.
A Europa Central ali, que é a Áustria e Suíça, são muito ligadas a essa questão de trabalhar menos e viver um pouco melhor. Então, uma pessoa que tem esse conceito de viver mais e melhor e sem pensar em cifras monetárias, realmente é muito mais tranquilo na Suíça, embora o tempo também seja um desafio, porque esfria bastante no Alpes lá, então sempre vai ter constantes negativas muito altas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, pessoal. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve, ativa a notificação no sininho, que é para vocês sempre estarem sabendo as novidades que está saindo no canal. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço da família na estrada.